Olá pessoal, começando aqui plano de estudo de doutorado de Química, segundo ano, conteúdo da primeira semana, propriedades coligativas das soluções. Muito bem, vamos lá, conteúdo novo na área, conteúdo que de certa forma não parece ser muito fácil, mas que a gente pode trabalhar com muitos exemplos do cotidiano. E é um conteúdo bastante interessante, mesmo sendo um pouquinho, complicado na compreensão, muita regrinha para a gente lembrar, mas que de certa forma no Enem se cobra bastante, hein? Tomar bastante cuidado. Então vamos lá. Para trabalhar esse conteúdo, nós iremos seguir uma sequência de temas. Primeiramente, nós vamos trabalhar com propriedades de uma solução, relembrar conceitos de solução como soluto e solvente, e entender que as propriedades coligativas são propriedades pertencentes a uma parte da solução, que nesse caso é o solvente. Portanto, nós teremos que interpretar quais alterações são possíveis nessas propriedades coligativas. E que tipo de alterações são essas? Alterações que recebem um nome específico, como tonoscopia, ebulioscopia, crioscopia e osmose, mas também são acompanhadas de alguns termos sinônimos: tonometria, ebuliometria, criometria e pressão osmótica. Ao final da descrição sobre esse conteúdo, nós iremos trabalhar com alguns exercícios de reflexão, ao menos um. Mas vale destacar que o que está em vermelho não será totalmente trabalhado na aula de hoje. Ok? Essa parte em vermelho, a letra B, C e D, para a parte das próximas semanas. Para você que gosta de ler um pouquinho mais sobre o conteúdo de Química, qualquer que seja ele, eu faço uma indicação. O livro 2 que nós estamos utilizando, que temos utilizado desde o começo do ano, na página 34, 35 e 36, tem a apresentação de propriedades coligativas. E ele foca bastante nessa primeira propriedade, nessa primeira alteração das propriedades coligativas, que é a tonoscopia ou tonometria. Eu faço a observação para que vocês realmente assistam essa videoaula e depois façam a leitura, tá, desse conteúdo para complementar. Bom, vamos lá. O que eu vou trabalhar necessariamente nesse início de conteúdo? Deixa eu voltar aqui para ter certeza se eu não passei um slide. Opa, beleza. Solução. É o primeiro conceito que nós temos que revisar. Por quê? Porque é o contexto principal desse conteúdo. Solução é obtida a partir do quê? Da mistura, da tentativa de mistura de um soluto com um solvente. Só que cabe a nós lembrarmos que o soluto e o solvente têm propriedades específicas, têm propriedades definidas. E essas propriedades definidas é que fazem dele algo particular e importante de ser interpretado. O principal solvente a ser indicado em todas as soluções possíveis é a água. E essa água, por exemplo, é que recebe o soluto. E, de certa forma, o soluto altera essas propriedades definidas do solvente. Por exemplo, se o solvente é puro, ele apresentará propriedades específicas dele. No caso da água, considerando duas propriedades extremamente importantes: a temperatura de fusão, e a temperatura de ebulição. A temperatura de fusão da água, que é a temperatura para mudar do estado sólido para o estado líquido, normalmente 0 graus Celsius. E a temperatura de ebulição do líquido para o gasoso, normalmente 100 graus Celsius. Mas quando eu adiciono soluto a esse solvente para formar uma solução aquosa, o que eu tenho de alteração? Além de ter a presença do soluto, como é o caso aí da imagem açúcar dissolvido na água, eu tenho alteração possíveis nessas temperaturas. Mas o que acontece com a temperatura de fusão e ebulição quando eu adiciono um soluto? Aumenta, diminui, enfim.
Essas são as perguntas, ou uma das perguntas, que movem o estudo das propriedades coligativas da solução. As alterações provocadas em uma solução. Mas o foco é as alterações provocadas nas propriedades do solvente, que produz a solução. Quando a gente compara as propriedades do solvente com a da solução. Ok? Para isso, para que a gente possa entender um exemplo do cotidiano de alterações provocadas aí, né, numa solução, eu trago para vocês algumas imagens do nosso dia a dia que pode ter o contexto, o conteúdo de propriedades. Dá uma olhadinha só. Hoje de manhã, quando eu acordei, eu preparei o meu café, mas logo analisei na situação do preparo do café que teria ali características que podem ser abordadas em propriedades coligativas. Então logo eu peguei o meu celular, tirei algumas fotos para a gente trabalhar com essa noção. Sabe por quê? Porque quando eu preparo o café, eu preciso ter, né, 4 componentes básicos. Quais são os componentes básicos? Eu preciso ter uma quantidade do solvente, eu preciso ter um sistema que me permite produzir o café, eu falo aqui do sistema de filtração, e preciso ter os meus solutos, o café e o açúcar. Independente da receita que nós vamos utilizar, quantidade de água, quantidade de pó de café, quantidade de açúcar, existe aqui um momento sublime que trabalha propriedades coligativas. Primeiro, eu estou preparando uma solução, porque eu tenho solvente e tenho soluto. Aliás, 2 solutos. Eles se comportam de maneira diferente no solvente e água. Quando eu adiciono açúcar ou café, eles alteram propriedades específicas da água. Olha só. Quando eu coloco essa quantidade de água dentro de um caneco e levo para o fogo, a água lá dentro, ela antes do aquecimento. E a partir do momento que eu acendo a chama do fogão e espero com que ela aqueça tanto o caneco, que transmite, repassa o calor para a água, eu percebo que com o passar do tempo, 2 minutos após o aquecimento, eu percebo formação de bolhas. Olha a quantidade de bolhas que nós temos aqui no fundo do caneco. Essa quantidade de bolhas já é um momento especial porque indica que estamos há pouco tempo do processo de evaporação. E lembrando que aqui eu só tenho água. Água, solvente, aspas, puro. Temperatura para que ele possa entrar no estado gasoso. Próximo de 100 graus Celsius ou idêntico a 100 graus Celsius. No entanto, a esse sistema aberto do caneco com água quente, quase liberando vapor de água, que vai sair com facilidade, eu adiciono, por exemplo, açúcar. E como que o açúcar vai se comportar lá? Bom, não sei. Mas, pela imagem que nós temos aqui, se eu não tivesse adicionado o açúcar, as moléculas de água sairiam com facilidade. Como a gente pode ver na animação. Um aglomerado de moléculas de água aqui, né? Um aglomerado de água líquida, nesse trecho, e algumas moléculas se desprendendo, provavelmente por ação do calor. Agora, se eu adicionar açúcar a essa água, eu percebo que as bolhas que estavam sendo formadas, momentaneamente elas somem. E o açúcar parece, né, que abafa a água. A água parece se sente sufocada porque procura um meio para sair. E nessa animação que nós temos aqui, é possível ver algumas bolinhas de cores diferentes. Azul e verde. Que provavelmente se refere a soluto. E o soluto parece interagir com as moléculas de água, impedindo que elas se desprendam para o estado gasoso.
Então o que eu tenho aí? Quando eu tenho água pura, essas moléculas se desprendem com facilidade. Quando eu jogo um soluto, essas moléculas parecem que não se desprendem com a mesma facilidade. Correto? E olha só, quando eu coloco pó de café, o que acontece? Eu coloco um pouquinho de pó de café, pego a minha colherzinha, mexo, e logo, logo parece que algo vem de baixo e empurra esse pó de café até a superfície do caneco. E você tem que desligar o fogo rapidamente. Por quê? Você não pode continuar fornecendo calor, porque ele vai transbordar. Transbordando, você perde o café. Mas isso daí, é explicado por um efeito onde o calor modifica a temperatura do sistema, mas o açúcar e o café impede que o vapor de água saia. Então eu preciso colocar mais e mais calor no sistema para que eu possa romper essa parede, parece, né? A parede de açúcar e de café principalmente, e o vapor de água consiga sair dessa solução. Esse é um processo natural que a gente faz todo dia, mas é uma alteração da propriedade do solvente puro, que é a água. É uma alteração chamada ebulioscopia. Esse é um dos exemplos que a gente tem no cotidiano, correto? Então é importante a gente lembrar que, sendo um dos efeitos, segundo o sumário que a gente já apresentou lá no comecinho, temos outros efeitos. Mas enfim, o que é uma propriedade coligativa? São propriedades do solvente, né, que se modificam. Se modificam com o quê? Com a presença de um soluto. Esse soluto, ele não pode evaporar, ele não pode passar para o estado gasoso. É um soluto não volátil. Então ele vai estar presente ali na solução. Mesmo que o solvente evapore, ele vai voltar na forma de soluto sólido. E que depende apenas de quem? Do número de partículas do soluto. Quanto mais açúcar eu coloco, mais dificilmente o vapor de água vai sair. Mais dificilmente as moléculas de água vão passar para o estado gasoso. Quanto mais café eu coloco, mais dificilmente o vapor de água sai de dentro do caneco. Ok? Essa é uma das alterações. Das 4 alterações que nós citamos, ser possíveis de serem estudadas, nós temos tonoscopia ou tonometria. O que ela estuda? Pressão máxima de vapor. A ebulioscopia estuda o quê? Alteração na temperatura de ebulição do solvente. A crioscopia, alteração na temperatura de fusão do solvente. A homoscopia ou osmose, a capacidade do solvente de passar de uma membrana para outra, de um lado para o outro, através de uma membrana. Capacidade do solvente de atravessar uma membrana de um lado para o outro. É o que acontece, por exemplo, na célula humana. A água precisa entrar, mas precisa carregar nutrientes para dentro da célula. É um processo de pressão osmótica. Lá na biologia são chamadas de osmose. Só que é o seguinte, quando a gente trabalha com essas variações de propriedades, eles trazem diretamente nos livros algumas observações, essas daqui, ó. A tonoscopia estuda o abaixamento dessa pressão máxima de vapor. Em que circunstância ocorre a diminuição da pressão de vapor? Em que circunstância ocorre o aumento da temperatura de ebulição? A diminuição da temperatura de fusão ou o aumento da pressão osmótica? Está vendo que é sempre o inverso? Um diminui, outro aumenta. Um diminui, outro aumenta. Tem um lembrete, uma regrinha de cursinho de pré-vestibular que fala assim, ó. Lembra da palavra teco. Teco? Isso. Teco, T de tonoscopia, E de ebulioscopia, C de crioscopia, O de osmose. Teco. Sobe e desce. Só que faz o seguinte, escreve assim, ó, em zigue-zague. Teco.
E abaixo, E acima. C abaixo, O acima. Isso é uma regrinha, um lembrete de cursinho. Vale a pena a gente centralizar um pouquinho, às vezes, nesses lembretes, para facilitar. Tá certo? Professor, mas de onde saiu esse conjunto de informações? Tonoscopia, ebullioscopia, crioscopia e homoscopia. Teve 2 cientistas que trabalharam em cima disso, né, no século XIX, tá? E, de certa forma, um é francês e o outro eu não me recordo o nome. François-Marie Raot e Jacob Henrik van Hoff. Todos em anos muito próximos. Inclusive, o Van Hoff é ganhador de prêmio Nobel em 1911. Tá? E é um excelente químico. O Raot, ele estudou 3 dessas propriedades, enquanto Van Hoff estudou pressão osmótica em certos organismos, tá? Em certas situações. Então vamos lá. Para elucidar melhor alguns exemplos, o que nós temos aqui? Como que se dá a alteração da temperatura de ebulição do solvente e da solução? De uma certa forma, tem muita interligação com o preparo do café. Olha só, água pura, aquecida, ela ferve a 100 graus Celsius e pressão de 1 atm. Agora, se eu adicionar o soluto aqui, mesmo provocando um aquecimento, ele demora mais, né? 2 setinhas de aquecimento. Por quê? Porque eu tenho que aquecer mais ainda essa solução e não solvente. E logo, se eu colocar o termômetro aqui dentro, eu percebo que a temperatura vai ser maior do que 100, na mesma pressão. Essas alterações nas propriedades do solvente dependem de quem? Da quantidade de partículas, a concentração. Olha, pessoal, toma bastante cuidado, tá? Deve aparecer a palavra mol ou mol por litro em alguma situação, quando se falar de solução. Mas a concentração de partículas do soluto que se encontram dissolvidas na solução. Beleza? Então, ela altera, nesse caso, aumentando a sua temperatura de ebulição. Outra coisa, e o contrário? No relação à temperatura de fusão do solvente e da solução. Olha só, quando a água é pura, ela congela a 0 graus. Mas se essa água receber uma quantidade de glicose, por exemplo, quantidade de 1 molar, o que nós temos? Uma diminuição dessa temperatura, em menos 1,86. Se eu aumentar a quantidade de glicose para 2 molar, o que nós temos? Uma diminuição para 3,72. Ou seja, quanto mais soluto eu adiciono à solução pura, a sua temperatura de fusão diminui. Beleza? Então, o que está modificando as propriedades da água? É a quantidade de partículas na solução. Bom, para focarmos um pouquinho em tonoscopia, veja bem essa situação. A tonoscopia, ela estuda a alteração provocada pela adição do soluto na pressão máxima do vapor do solvente. Eu tenho aqui a imagem de uma panela de pressão e esse aqui indica o processo natural da panela de pressão. A panela de pressão tem apenas água
E conforme nós vamos aquecendo, o vapor vai se formando. Esse vapor, ele se acumula aqui dentro da panela até um certo momento. E esse momento é a elevação do pino da panela de pressão, sendo que o vapor escapa do seu interior. Então, o que é a pressão máxima de vapor? É a pressão exercida pelo vapor quando ele está em equilíbrio com a fase líquida. O vapor está aqui e a fase líquida está aqui. Então, quando você tem, um equilíbrio de pressão entre os dois. Então, dessa forma, o que nós podemos observar quando temos líquidos diferentes? Que essa pressão máxima de vapor depende do quanto esse líquido é volátil, do quanto ele é capaz de passar para o estado gasoso mais rapidamente. Por exemplo, água e álcool. Eu tenho aqui duas temperaturas. Temperatura de ebulição da água e do álcool. 100 graus Celsius, 78 graus Celsius. Quem nesse caso irá passar para a forma gasosa primeiro? É aquele que tiver o quê? A menor temperatura de ebulição. Para ilustrar isso mais facilmente, nós temos aqui algumas imagens. Olha só, dois comparativos. Primeiro comparativo da água, segundo comparativo do etanol. E observa que nesse sisteminha aqui fechado, o volume de água, marcado aqui, é basicamente o mesmo volume de água correspondente aqui, do etanol. E ele se encontra na mesma temperatura inicial, 20 graus Celsius. O que acontece? Esse aparelhinho aqui chamado de manômetro, ele mede a pressão que nós temos no sistema. Só que com o tempo, o que acontece com a água e com o etanol? A temperatura permaneceu a mesma, 20 graus, mas eu tenho a possibilidade da água líquida se converter lentamente para vapor de água. E observa-se que você tem ilustrado aqui 1, 2, 3, 4, 5. Isso seria 5 moléculas de água na forma de vapor. E olha o ponteiro do manômetro, numa determinada posição. Esse manômetro é para medir a pressão, correto? No caso do etanol, mesmo estando a 20 graus Celsius, olha o tanto de moléculas fazendo a função de representação para o estado gasoso. São várias. Ou seja, determinadas substâncias evaporam com mais facilidade, tendo no seu interior maior número de moléculas no estado gasoso. Isso faz com que, maior número de moléculas no estado gasoso, a pressão do sistema aumente. Então, qual é a resposta, o fundamento para a resposta? Depende do quanto ele é volátil. Por exemplo, a água e o álcool. Quanto mais volátil uma substância for, maior será a sua pressão na fase de quê? Na fase de vapor. Ok? Bom, para dar continuidade, vamos observar uma outra situação. A situação que a gente estava trabalhando com a questão do café. Olha só, a pressão máxima de vapor, considerando a formação de uma solução, tá? Veja que nós temos aqui um recipiente 1, o recipiente 2 e o recipiente 3, tá? Recipiente 3 aqui do lado. O recipiente 1 eu tenho solvente puro. Então, logo se eu aquecer esse recipiente, as moléculas de água passam para o estado gasoso com certa facilidade. Não tem ninguém que impede, é apenas moléculas de água que está ali dentro.
Na solução diluída, com alguma quantidade de soluto, inclusive são essas bolinhas maiores aqui no desenho, percebe-se que um número menor de moléculas de água passa para o estado de vapor. Então está tendo um impedimento aí. Já na solução concentrada, que tem um maior número de partículas de soluto inseridas aqui, a quantidade ainda menor de água no estado de vapor. Portanto, quanto mais soluto eu adiciono ao solvente, menor é a pressão de vapor que ele faz. Tá? Então veja bem, a diminuição da pressão de vapor do líquido por adição do soluto não volátil é conhecido como efeito tonoscópico. Daí eu posso de repente observar cada uma dessas situações e perguntar para vocês, aonde que está o maior efeito tonoscópico? Maior diminuição de pressão de vapor. Toma cuidado com essa pergunta. O maior efeito tonoscópico é na solução concentrada. E o menor efeito tonoscópico na solução diluída. Ó, professor, mas no solvente puro? Espera aí, eu não adicionei soluto. Só quando eu adiciono soluto, olha aqui, ó, a condição. Adição de soluto. Eu tenho efeito tonoscópico. Correto? Então, para salientar o seguinte, eu vou dar nome a esses solutos. Eu vou pegar 3 situações. Solução de sacarose a 0,1 mol por litro. Tá? Solução de glicose a 0,1 mol por litro. E solução de NaCl, também a 0,1 mol por litro. Professor, mas a quantidade de sacarose, de glicose e de NaCl é a mesma. Eu posso esperar o mesmo efeito tonoscópico? Aparentemente sim. Então vamos estudar um pouquinho melhor isso daí. Olha só. O efeito tonoscópico a ser observado quando você tem uma solução aquosa de sacarose 0,1 mol por litro. Sacarose é um soluto, mas de natureza molecular. O que é um soluto de natureza molecular? É aquele soluto que não forma íons quando em contato com a água. Ele apenas se dissolve. E a palavra íons, pessoal, vocês têm aí no material que já foi estudado. É bom a gente revisar. Cátions e ânions. Beleza? Solução aquosa de glicose. A glicose também é um soluto molecular. Ele também não forma íons, ele apenas se dissolve quando em contato com o solvente puro. Ao contrário da solução aquosa de cloreto de sódio. O cloreto de sódio já é um soluto de outra natureza, é iônico. Por quê? Porque o cloreto de sódio é formado por cátion, sódio, mais ânion, cloro. Logo, quando você adiciona ele em solvente, ele forma íons ao se dissolver. Então é bom a gente tomar cuidado com qual tipo de soluto que nós temos. Veja bem, quando você tem aí, né, uma solução, então da sacarose, ela não forma íons, mas o tanto que você coloca de sacarose no solvente é o número de partículas que vai. A solução, 0,1 mol por litro. Então, qual que é o número de partículas presentes na solução? 0,1 mol por litro. No caso da glicose, ela também não forma íons. Se a solução tem 0,1 mol por litro, o número de partículas também é 0,1 mol por litro, que vai ser encontrada na solução. Ao contrário, diferente, né, na solução aquosa de cloreto de sódio. Se a solução é 0,1 mol por litro, eu tenho que me perguntar o seguinte: qual a quantidade para o cátion, qual a quantidade para o ânion? Porque esses são os íons formados ao se dissolver em água. Então vamos representar o processo.
cloreto de sódio NaCl mais água. Forma cátion Na mais ânion Cl-. Perceba uma coisa. NaCl, um átomo de sódio, um átomo de cloro. Na+, um átomo de sódio. Cl-, um átomo de cloro. Então eu tenho as quantidades iguais de átomos dentro dessa questão. Mas como eu tenho 0,1 mol por litro de cloreto de sódio, eu posso esperar a mesma quantidade então para o cátion sódio, 0,1 mol por litro na solução. E no Cl-, 0,1 mol por litro também. Então na solução, nós teremos 0,1 mol por litro de sódio mais 0,1 mol por litro de cloro. Qual que é o número total de partículas? 0,2 mols por litro de partículas. Ok? Então vamos lá. Para a gente dar continuidade a essa observação, temos aqui solução aquosa de sacarose, solução aquosa de glicose e a solução aquosa de NaCl. Qual o resumo que nós temos? Se o soluto for iônico, que é o caso aqui do cloreto de sódio, o efeito tonoscópico promovido no solvente será maior. Por quê? Porque ele tem um maior número de partículas. Se ele tem um maior número de partículas, eu tenho uma quantidade de soluto ali que impede que a água passe para o estado gasoso com facilidade. Se ela não passa para o estado gasoso com facilidade, menor será a pressão máxima de vapor. Correto? Então, vamos avaliar o seguinte. Sacarose, substância molecular. Glicose, substância molecular. NaCl, substância iônica. Então, a sacarose e a glicose têm a mesma pressão de vapor pelo fato de terem a mesma quantidade de partículas, 0,1, 0,1. Já no caso do NaCl, essas duas é menor do que do NaCl. Por quê? Aqui tem 0,1, 0,1. E no caso do NaCl, 0,2. Ou seja, tem um maior número de partículas que as outras duas soluções. Então o efeito tonoscópico é maior aqui nessa solução. Bom, para avaliarmos corretamente, numa forma gráfica, que é o que acontece bastante, tá? Vamos ponderar o seguinte. Eu tenho aqui um eixo Y, no qual a pressão de vapor é adicionada, e aqui eu tenho o eixo X, a temperatura. O primeiro quadrinho representa a pressão de 1 atm. E esse segundo quadrinho, uma pressão menor do que 1. Nesse primeiro quadrinho, eu tenho uma linha pontilhada que vai cruzar nesse ponto aqui, com essa temperatura, que é a temperatura de 100 graus Celsius. O que acontece? 100 graus Celsius é o ponto de ebulição normal da água. Então, se eu fizer uma curva com os dados da ebulição da água, eu tenho esse ponto de encontro a uma pressão de 1 atm. 100 graus Celsius coexiste a 1 atm. Caso eu adicione soluto a esse solvente, eu formo a minha solução. O que acontece? Há uma diminuição da pressão de vapor. Então, o soluto adicionado diminui a pressão de vapor. E essa questão é muito importante para a interpretação, inclusive, dos exercícios que tem no PET. Porque nós temos atividade 4 e atividade 5 que trabalha muito com gráfico. E esse efeito de diminuir a pressão de vapor da água por adição do soluto
ela é extremamente importante para a gente avaliar. Mas desde que considere que esteja na mesma o quê? Temperatura. Ok?